Sendo você um iniciante ou um expert na produção musical, com certeza você já se perguntou qual tipo de plugin você ia usar ou qual é a fabricante de plugin você ia usar, porque existem vários no mercado, vários equalizadores, vários compressores, vários saturadores, e a gente fica sem saber qual utilizar. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar a diferença entre os plugins para você saber qual é o melhor momento de utilizar cada um deles, tá bom? Então, se você quer saber diferenciar os plugins, vem comigo! É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode identificar as diferenças entre os plugins, porque existem vários fabricantes que fazem plugins, existem infinitos compressores, existem infinitos equalizadores, e a gente fica na dúvida de qual utilizar, de qual fabricante, o que ele faz, qual é a diferença que um tem do outro. Muitos não sabem e essa dificuldade é muito comum. E esse vídeo aqui vai ser para ensinar para vocês como é que vocês vão identificar isso, vai ajudar na hora de utilizar o melhor plugin para aquela situação, tá bom? Mas antes, você que é velho de casa, deixa um like nesse vídeo, você sabe que o conteúdo é de qualidade. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Saem vídeos semanais, sempre com muita qualidade, feito do fundo do meu coração para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. Primeiro, desmistificar uma coisa. Afinal, tem diferença mesmo um equalizador de outro equalizador? Se eu pegar, por exemplo, o equalizador Pro Key e pegar o equalizador da FabFilter, eles vão ter diferença se eu fizer exatamente a mesma coisa? Vamos supor, aumenta aqui, ó, 6 dB de 1300 Hz. Se eu aumentar 6 dB de 1300 Hz aqui, vai ser a mesma coisa? Não. Realmente, cada plugin tem a sua diferença, tá? Como é que ele trabalha, porque cada um tem um algoritmo diferente dentro dele, né? Tem uma programação, então eles vão realizar tudo isso de forma diferente. Tudo muda, tudo muda. Só que tem uns que são bem parecidos. Por exemplo, o FabFilter e o Pro Key 2, se a gente fizer exatamente a mesma equalização, não for uma equalização muito complexa, o resultado vai ficar próximo, tá? Os dois são do tipo paragráfico e tem uma proposta de serem transparentes. Então, o resultado vai se assemelhar. O que é diferente, por exemplo, se a gente chegar aqui e colocar o SSL EQ, por exemplo. Esse aqui já tem uma outra estrutura, já tem uma outra proposta. Além dele não ser paragráfico, né? Ele simula uma mesa física. Então, ele não é digamos assim, apesar dele ser um equalizador digital, ele não é a proposta dele ser claramente digital, tá? Então, esses dois caras aqui, eles são equalizadores digitais e a proposta deles é essa, transparente, tá? Sem somar muitas características. Já esse cara aqui não, ele tem uma proposta, apesar de ser digital, como eu falei, mas ele tem uma proposta de simular algo físico. E quando a gente fala de algo físico, a gente fala de componentes, o que é mais impreciso ainda do que programação. Se já é difícil esses dois equalizadores soarem parecidos, mesmo a proposta sendo a mesma, no digital, que é uma programação, né? Imagina no físico, no hardware, né? Que são componentes. Até o material que você utiliza ali no componente vai modificar aí muito o resultado. Então, é mais impreciso ainda, tá? Então, de cara, eu tenho essas duas coisas para falar para vocês. Que é o digital, temos plugins que tentam ser transparentes. E a gente tem plugins que tentam simular algum equipamento, alguma coisa, tá? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de compressores e diferença, mas também tudo isso que eu falar aqui no compressor vai se aplicar na ideia do equalizador também, tá? Do que eu estava falando. Tinha falado de plugins que tentam ser transparentes e plugins que tentam simular algumas outras coisas. Bom, de tentar ser transparente, a gente tem aqui o Pro Key, ele é um compressor bem transparente mesmo, a proposta dele é ser um compressor digital. E a gente tem, por exemplo, aqui o CLA76, o CLA2A e o Puig Child 670. Esses caras aqui, cada um simula um compressor que já existe. Esse aqui simula o LA2A, esse aqui o 1176 e esse aqui o Fairchild.
Então, eles já têm uma característica que eles tentam copiar de um outro. Então, eles sim adicionam características específicas. Que características são essas? Depende de cada modelo. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele vai, normalmente, ele tem uma característica de somar uns harmônicos mais brilhosos, então ele dá um pouco mais de brilho, tá? E ele tem uma característica de ataque e release também já pré-definidos, a gente não tem controle. O CLA76, ele tem as suas peculiaridades também, e o Puig Child, por ele simular um equipamento valvulado, ele também vai ter umas características dele. E aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um compressor digital. Esse aqui ele não simula nada, tá? Ele tenta ser digital mesmo, só que ele tem característica dele. Então, além dos digitais transparentes, a gente vai ter digitais que adicionam sim características. Vamos dividir assim, ó, para facilitar, que é o digital transparente, o digital que soma uma característica dele, e a gente tem os plugins que simulam outros. Então, esses que simulam, eles ficam mais fáceis da gente identificar qual é a característica que ele soma, porque é só a gente buscar na teoria, né? É só a gente buscar o que o hardware físico fazia, né? No caso de esse aqui, que tinha uma válvula, a gente já pode imaginar que ele vai dar um pouco de calor para o som. Então a gente vai utilizar um compressor já sabendo que a gente vai ter o resultado da compressão com um pouco de calor. Aí vão ter compressores que vão ser mais rápido, mais lento, enfim, isso vai depender um pouco de estudo. Mas antes eu vou mostrar uma outra coisa, que é uma dica, que vai ajudar você também a saber no que aquele plugin funciona melhor, ou ele é indicado, tá? Eu sou um cara que eu não recomendo muito o uso de presets, mas uma coisa boa dos presets é que vocês podem utilizar como ponto de referência, tá? Esses plugins aqui, galera, eles foram feitos por caras, assim, muito cascudo no áudio. Então, eles entendem, eles sabem do que eles estão falando. Então, em alguns casos, os presets são até bons, mas nem nos melhores casos eu recomendo. Mas nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando preset mais como ponto de referência, como eu falei para vocês, tá? Como assim? Por exemplo, se a gente colocar load preset aqui, ó, a gente tem a versão black e a versão blue, né, para escolher. Se a gente selecionar a versão black, você vai ver que ele já sugere kick, snare, overheads, rum, guitarra, baixo, vocal, piano, guitarra, acústica, guitarra e tudo mais. Então, aqui você já pode identificar no que esse compressor pode funcionar bem, sabe? Ó, aí já no Blue, a gente já tem umas características um pouco mais diferentes, sabe? Ó, vocal feminino. No Black, a gente não tem vocal feminino tão específico. Então, é uma coisa para você considerar, tipo, você vai utilizar um vocal feminino, talvez seja melhor você utilizar a versão Blue, se você quiser as características desse compressor aqui, tá? Vamos ver aqui o For Child. Também, ó, rock snare, caixa brilhante, rock de guitarra, guitarra blues, pop vocals, sabe? Então, a gente já está identificando aqui que esse compressor aqui, ele funciona bem para guitarra de rock, funciona bem para guitarra de blues, funciona bem para um vocal pop, funciona bem para um vocal atacado. Se a gente for ver aqui os presets do Pro C, por exemplo, vocês vão ver que ele é uma coisa muito mais genérica, ele já tem meio que tudo, sabe? Olha lá, ó, clean, vocal, piano, aí tem vários tipos de piano, guitarra, aí tem tipos de guitarra, bateria, tem várias peças, porque ele é mais transparente. Então, esses transparentes normalmente eles são meio genéricos, a gente utiliza quando a gente não quer adicionar nada, né, nenhuma característica na nossa mixagem, mas quando a gente quer adicionar, que a maioria das vezes a gente quer adicionar, porque essas características são boas, são coisas que somam positivamente se você souber o que você está fazendo, né? É o caso, por exemplo, de plugins que simulam válvula, que é o caso desse aqui, que ele já deixa uma coisa mais quente, o que talvez te poupe de utilizar um saturador mais lá na frente, ou que talvez você não precise aumentar aquela frequência no equalizador, né? Porque você já sabe que o seu compressor que simula uma válvula vai adicionar aquela frequência. Então, por fim, se você souber tudo que você está fazendo, tudo fica muito mais encaixadinho, tá? Então, a primeira parte da dica é essa, né? Você dividir nessas 3 formas de plugins para você entender e saber o que você quer no momento. Se você quer uma coisa transparente, se você quer adicionar alguma coisa.
E depois você olha aqui nos presets de vários plugins que você gosta, dá uma olhada para você ver no que eles funcionam melhor, tá? Agora, eu tô vindo aqui, ó, no site dos fabricantes aqui, porque eu vou mostrar para vocês como que vocês identificam na hora de vocês estudar os plugins que vocês têm, né? Nada melhor do que ir no site do fabricante e você ler sobre ele. Então, ó, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e eu colocar aqui, ó, CLA, que foi aquele que eu mostrei para vocês, ó, vem aqui, ó, CLA Classic Compressors, são os compressores clássicos. Então, tá aqui a lista deles, né, que é o 2A, o 3A e o 7.6. Se a gente clicar aqui no 2A, ele vai abrir e a gente vai poder identificar, ler, né, um resumo aqui sobre ele, identificar. Vocês podem, vou colocar em português aqui. Aqui, ó, modelando no lendário compressor de tubo eletroóptico. Então, aqui você já sabe que esse cara, ele simula um compressor óptico. E ele fala, ó, soa muito bem nas guitarras e no baixo, o que é realmente bom. E realmente brilha nos vocais. Lembra que eu te falei que ele dá aquele, ele soma aquele brilho? Então, ele realmente soma esse brilho. Ele dá uma característica um pouco mais brilhosa. Então, a gente já pode identificar, você já vai identificar bastante coisa lendo sobre ele. Tá? E se a gente vier aqui no 7.6, por exemplo, vamos lá. Olha lá, ó, inspirado nas duas revisões, no azul e no branco, ele fala também sobre um pouco da linha. Tão rápido, olha lá, ó, ele fala da agilidade, 50 milissegundos e tal. Ah, e ele fala sobre esse botão aqui, ó, do All Ratio. Galera, é muito importante vocês lerem sobre isso aqui para você entender o tipo de plugin que você está trabalhando, o tipo de plugin que ele simula, né? E para eu não puxar a sardinha para Waves, eu tenho aqui outro, né, outro site aqui, Slate, que eles também fazem vários plugins. Aqui, ó. E mais. A gente tem aqui o 2A, por exemplo. A gente já pode ler, ó, um Optic Compressor mais lendário da história. Então a gente está falando de um outro compressor óptico. E eles estão simulando o mesmo, né, que é o LA2A. Então, ó, ele fala um pouco sobre isso aqui, fala como é que cada coisa funciona. Enfim, é muito importante vocês lerem isso para vocês saberem o que vocês estão lidando, saber qual que ele simula. Esse SSL Comp aqui, ó, por exemplo. Ó, se a gente entrar aqui a gente vai ver os plugins. Por exemplo. Aqui, ó. E ele fala até o modelo que ele simula. Olha lá, ó, modelando no SSL G-Series EQ 292. Então isso você pode até procurar depois sobre esse modelo aqui, ver algum review, ver algumas características dele, que provavelmente vai ser algo parecido com o que esse plugin vai entregar para você. Então, galera, em resumo, essas foram as dicas que eu separei para vocês aqui, para vocês saberem identificar qual é a melhor hora e melhor forma de utilizar cada tipo de plugin. Se é o momento de utilizar um plugin que simula, que é óptico, que simula válvula, que é transparente ou que só adiciona alguma característica dele mesmo. Na dúvida, você vai lá no site do fabricante, lê sobre ele, que tem tudo especificado, você vai entender. Você tem que conhecer os seus plugins, tá? Saber o que ele faz, porque na hora que você estiver montando na sua cabeça, isso vai te ajudar muito. Na hora da sua mixagem, você já vai saber, por exemplo, você vai escutar uma voz que está sem brilho. Aí você, poxa, se eu colocar o compressor 2A, CLA2A, ele já vai me dar um brilho na voz. Então, você já vai saber qual compressor você vai utilizar. Ah, eu tô achando essa voz muito sem corpo. Então, você já vai utilizar o Puig Child, porque ele já adiciona uma encorpada, né? Já deixa o vocal mais quente. Então, nisso vocês vão entendendo o plugin de vocês, vocês vão sabendo identificar. E ainda o plusinho que eu tinha falado é você dar uma olhada aqui e ver as sugestões do próprio fabricante do que ele funciona melhor, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas aqui. Eu realmente achei muito interessante esse vídeo que eu trouxe. Se eu tivesse visto isso aqui quando eu tava começando a aprender, iria me ajudar muito. E eu espero ajudar vocês com essa informação aí, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima e fui!